Network, construção de carreira na psicologia, ali na sala de aula, porque a gente entende que quando a gente está no curso de psicologia ou em outros cursos, a gente imagina que não é só ali que a gente precisa ficar, mas a gente tenta procurar outras coisas por fora, queremos procurar muitas coisas, então esse é o intuito da palestra, mostrar além do que a gente aprende na sala de aula. Compartilhar com online. Quando eu estudei na pandemia era difícil mesmo. Eu peço para que vocês peguem essa imagem e guardem na cabeça de vocês, na memória de vocês, porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas digamos que toda a trajetória começa com o primeiro passo. E é isso que a gente quer falar pra vocês, porque é aquela frase, né? É só começar. Mas começar como? O que eu preciso fazer? E lembrando que essa não é uma palestra com uma fórmula mágica de que você vai sair daqui com X, Y, Z e você vai colocar na sua clínica, mas apresentando brevemente essa área. Eu convidei essa área do sexto período porque a gente já se coloca no mundo virtual e a Escapura, que é graduada, já é formada daqui. Então, pode passar. Oi, gente! Os primeiros passos, aproveitando as oportunidades. Para quem não me conhece, eu me chamo Sara. Eu sou graduanda do sexto período de psicologia. Sou representante de turma, sou monitora da Eduarda e monitora também da Verônica no quarto período. E a gente entende que a nossa trajetória, a gente quer buscar tudo no primeiro período, mas não é sempre assim. A minha trajetória acadêmica é bem marcada pelo desenvolvimento de projetos, monitorias e atividades voltadas à psicologia, buscando ampliar sempre a sua formação além da sala de aula. A minha trajetória com a psicologia começou lá em 2024, quando eu simplesmente decidi ir para uma graduação. Eu terminei, se eu não me engano, eu terminei em 2022 para 2023 meu ensino médio e fiquei basicamente um ano inteiro sem estudar, sem fazer nada. Falei, vou descansar minha mente. Só que quando estava chegando lá para outubro, novembro, dezembro, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Acabei o ensino médio, é difícil arrumar trabalho, o que eu vou fazer da minha vida? E desde o meu ensino médio, eu sempre tive na minha mente que eu queria alguma coisa relacionada à saúde mental, à psicologia. Não é à toa que quando eu conversava com os colegas, eu falava, pô, eu quero ir para psicologia jurídica, ou eu quero fazer direito. E quando eu estava chegando nesses finais de mês, eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. Porque uma coisa em que eu aprendi, essa frase eu levo comigo, é que podem nos roubar tudo, menos o nosso querer de estudar. A gente precisa entender que o estudo ele tem que ser essencial nas nossas vidas. Mas isso, mas aquilo, o estudo ele precisa ser essencial nas nossas vidas. E eu falei, eu quero fazer. Aí foi daí que eu fui pesquisar, a Celso estava disponibilizando bolsa, melhor ainda porque é complicado pagar uma faculdade cara, pagar uma faculdade cara. E eu ingressei na psicologia. Fiz o meu primeiro período, um pouco ainda perdida, e continuei fazendo os meus períodos. Pode passar. E foi entre o meu segundo e terceiro período em que eu encontrei a monitoria. Eu me tornei monitora da Eduarda. Eu mandei um e-mail gigantesco para a Eduarda, falando, Eduarda, eu me interessei muito pela sua matéria, neurociência e cognição, e eu quero muito fazer parte da sua monitoria. Como eu faço?
Eduarda me respondeu algumas semanas depois e eu respondi semanas depois também. Então, a gente ficou nessa conversa de semanas depois, mas consegui entrar na monitoria. E dando um adendo, monitoria nada mais é do que uma ajuda em que a gente tem para o professor. Não é à toa que hoje em dia as turmas estão gigantescas. A gente está gigantesco. 3 turmas em cada turno. Então, o professor ele precisa ali de um auxílio. E quando a gente reconhece isso, a gente também começa a aprender novamente. A gente senta para aprender novamente. Então, toda vez quando eu tenho monitoria com a Eduarda e eu vejo ela dando aula, parece que eu estou no meu segundo período de novo. Eu estou aprendendo novamente. E eu creio que isso é uma das coisas mais bonitas da monitoria. E também é uma coisa em que a gente faz a gente conhecer pessoas. Não é à toa que eu conheci a Lohane na monitoria. A gente se tornou colega, depois amigas, através da monitoria da Eduarda. Então, a monitoria ela tem várias e várias outros benefícios que quem está no primeiro período, se quiser, a partir do segundo, se você quiser ser monitor de alguém, você entra aí. E também entrei nas ligas acadêmicas. Também sou líder presidente de uma liga acadêmica de psicologia forense, a LAPF. E quando eu entrei nesse mundo das ligas, eu fui pedir para a Escafura ajuda. Ela ainda era graduanda. Eu falei, cara, me ajuda, porque eu quero montar uma liga por conta da matéria da Eduarda. A gente teve uma matéria específica, teve um trabalho específico. Eu falei, não dá para fazer uma liga sobre isso? Só que eu não sabia como fazer uma liga. Eu nunca tinha entrado em uma liga. Mas uma coisa que a Lohane falou aqui é verdade. A gente precisa começar. E eu comecei. Comecei conversando com os amigos, com as amigas, e a gente foi montando. A Eduarda estava ajudando, mandou estatuto. E a gente começou. E agora a gente vai para o segundo período da LAPF. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que tudo começa com uma força de vontade que você tem. Não é à toa em que muitos que estão no primeiro período, eles começam com um gás de querer fazer tudo no primeiro período, só que não é isso. Não é, eu quero fazer tudo de uma vez. Não. Você precisa começar de alguma forma, mas não precisa começar tudo de uma vez. Não queremos ninguém cansado e também ninguém um burnout aí do nada. Mas precisa começar. E eu comecei. Comecei com a monitoria, comecei a me desenvolver. Não é à toa que hoje eu sou monitora tanto da Eduarda quanto da Verônica, psicometria e técnica de pesquisa 1. Então, só precisa de um passo. Não é à toa em que hoje em dia a gente é conhecido. Eu conheço alguns rostinhos aqui, tem algumas pessoas que eu reconheço aqui, tem algumas pessoas que eu conheço porque também é da minha turma. Então, é cada um com o seu objetivo, mas que precisa começar. Pode passar. E o que eu descobri sobre mim quando saio da sala de aula? Eu descobri algumas habilidades minhas que eu não tinha. Uma dessas é leitura. Gente, eu não gostava de ler. Nossa, para eu ler um livro era difícil. Era muito difícil eu ler um livro. Mas quando você pega gosto de fazer algumas coisas, você começa a desenvolver esses hábitos. E tudo começa com um hábito. Por mais que eu não queira, eu me forço a querer. Até chegar a ser prazeroso. Descobri também interesses e possibilidades, contatos com professores, não só por eu ser monitora, mas também por ser representante. Eu tenho muito contato com muitos professores, tive muito contato com muitos professores. E eu tenho muito carinho em alguns professores, em alguns, não todos. A maioria. Não, alguns. Consegui também desenvolver a questão de eventos, de me apresentar. Gente, eu estou falando com vocês, eu era totalmente tímida. Eu não conseguiria pegar um microfone, mas eu consegui, e consegui, ainda
estou, mas o network, para mim, foi um desafio. Porque eu fiz o meu Instagram de psicologia no segundo período. E eu comecei com um objetivo, depois parei, excluí a conta, depois eu fiz outra conta e comecei de novo. Aí desativei. Aí agora eu comecei de novo. Mas agora eu não vou desativar não. Mas realmente fica um pouco difícil da gente entrar. As meninas, elas vão falar, principalmente a Lohane, ela vai falar bastante sobre isso. Mas é complicado, porém muito necessário pra gente. Gente, a nossa era é a era digital. Se a gente não começar a fazer algo digital, não tem como. A gente está vivendo debaixo de uma caverna. Não é à toa que a Eduarda posta vários vídeos e eu fico vendo como se fosse podcast. No meu trabalho eu estou escutando a Eduarda falar. Porque hoje a era digital está no auge. Isso é necessário. Até para captar pacientes, acho que a Folha vai falar sobre isso. Estou até dando um spoiler. Vai captar pacientes, então eu creio que através do network abre muitas portas. Muitas portas. Então, Sara, eu sou muito vergonhosa. Grava sua voz. Não precisa gravar seu rosto primeiro. Grava sua voz. Faz um negocinho. Eu não sou expert em editar. Vai lá no CapCut, ele tem muitos efeitos lá, faz lá. Mas eu não sei editar bem. Vai lá no Canva, o Canva tem várias coisas boas para você só editar. Você pegar uma foto, colocar lá. Só precisa começar. Não precisa ter experiência em Photoshop, Illustrator, não precisa disso. Você só precisa ser você e começar. Porque é assim que te faz tornar aquilo que você quer futuramente. E a comunicação. Como eu falei, eu era muito tímida. Agora eu sou muito comunicativa. Então, eu creio que a graduação em psicologia, ela mudou, realmente. A minha trajetória, eu creio que vai mudar muito. Eu não sou a mesma Sara do primeiro período. E eu creio que eu não vou ser a mesma Sara que vai estar lá no 10º período que está aqui. Porque cada vez mais a gente está em um momento de mudança. A sua mente muda, o seu comportamento muda, mas o propósito e a essência que você trouxe vai ficar permanente porque você decidiu dar o primeiro passo. Aí eu passo para a Lohane. Peraí. E por que começar agora? Mais que um certificado. A formação, ela vai te aprofundar em conhecimento. O desenvolvimento, ele vai te dar confiança e autonomia. As conexões entre os professores, colegas e profissionais, eles vão te dar recursos. As oportunidades vão ser os eventos, projetos e novas experiências. O direcionamento é você descobrir qual a sua área de interesse. Gente, pelo amor de Deus, não se preocupa, você que está no primeiro e segundo período, qual abordagem eu vou seguir? Estudem todas. Todas as quais você puder estudar, estude. Porque você vai chegar no período que sim, você vai decidir qual supervisor você vai ir, o estágio. Mas estudem todas. Procurem estudar todas. Procurem se aprofundar em todas. Mas eu não gosto de comportamental. Mas estuda. É importante você saber um pouco da comportamental. É importante você conseguir aprender um pouco da psicanálise. É importante você conseguir um pouquinho aprender de Gestalt terapia. Então, você conseguindo estudar todas, você vai entender. E também vai se identificar com alguma. E o futuro profissional. Construir sua trajetória desde a graduação. Então, aqueles que estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 10º, eu creio que vão sair profissionais muito bons. E eu creio que está se formando profissionais muito bons. Então, que você venha vir com um objetivo, mas que também venha vir com o coração aberto. Que você vai encontrar muitas coisas, muitas pessoas
elas vão com o pensamento de tipo, vou chegar, vou fazer psicanálise, vou ficar em psicanálise, mas no final você acaba indo para outra abordagem. Então venha também com o coração aberto, entendendo que a faculdade de psicologia, ela pode te transformar de uma forma totalmente incrível. Boa noite. Antes de eu me apresentar, eu queria perguntar para vocês quando que vocês pensam que a carreira de vocês começa? Alguém sabe dizer? Mais de 160 pessoas aqui e ninguém sabe. Exatamente. Você não precisa esperar o estágio, a formatura para começar. Você começa a construir suas relações dentro da faculdade. E o que eu costumo falar é que essas mesas já são em formato da gente se comunicar com o outro. Vocês podem estar aqui e um não conhecer o outro, mas em algum momento vocês vão falar um boa noite, um bom dia. Vocês vão se adicionar nas redes sociais, já aconteceu muito comigo. Faz um grupo, desmancha e vai para outro grupo. E isso acontece muito. Muito mesmo. Mas acredito que a Celso tenha esse intuito de conectar. Só que ao mesmo tempo ele afasta a gente de outros grupos. Eu sempre fui uma pessoa, uma estudante que não sou representante, nunca fui. Mas eu conversava com todo mundo, eu sempre puxava esse assunto pra gente conseguir, pelo menos, fazer uma reunião ou algo do tipo. E não é à toa que acho que toda a minha turma me conhece, mas eu não conheço algumas pessoas. Vocês já se perguntaram se a turma de vocês conhece vocês? Se vocês falam, se vocês perguntam, se o professor de vocês sabe? Eles sabem. Eles sabem nota, eles sabem tudo o que acontece, mas será que você está próximo do seu professor? Essa é a pergunta que fica. Falando sobre mim, eu sou Lohane Carvalho, estudante do nono período, estou no último ano de psicologia, sou estagiária da Duda em reabilitação neuropsicológica. Mais pra frente eu vou falar o que eu faço dentro. Sou integrante da Liga de TCC, cujo foi desenvolvida pela minha amiga Scafura. E vem outros projetos por aí. Se vocês quiserem se inscrever também. Não sei como é que tá esse lance ainda, né? Mas talvez uma liga de neuropsicologia aí vem. E eu busco ampliar a minha formação por meio de atividades acadêmicas, eventos, palestras, mostras. Não posso citar a mostra que eu fui da última vez de neuropsicologia, porque foi em outra faculdade. Mas tem muitos eventos, eu procuro sempre passar, pelo menos no Rio de Janeiro, vai ter o Art Media Experience em São Paulo, em outubro, e eu estarei lá. Vai ser a minha primeira viagem sozinha, estudante, para um congresso daquele tamanho, então vocês imaginam como é que eu tô, né? Enfim, e eu busco compartilhar toda a minha trajetória nas redes sociais. Bom, mas esse caminho nem sempre foi assim. Teve muitas curvas. Aí vocês estão vendo, em 2021, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Sim, eu estava no terceiro ano na pandemia. Por isso que eu falei que eu assisti muitas aulas online. E aí, em 2021, estava tudo conturbado, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fonoaudiologia, eu queria marketing, eu queria publicidade, qualquer coisa, menos clinicar. Nunca fui da área da saúde. Eu sempre morri de medo de sangue. Aí veio psicologia, vou para RH. E olha onde eu estou hoje. Fui para mediação, fiz 2 anos em mediação. Compartilho muito do que a minha amiga falou. É difícil, é uma área que você precisa ainda lutar por alguns benefícios, porque a inclusão na teoria é uma coisa, na prática ela é outra. E aí eu precisei sair do meu estágio não obrigatório. Não sei se vocês sabem, mas o estágio não obrigatório é remunerado. Então eu fiquei sem renda minha, porque eu precisei parar um tempo para cuidar do meu avô.
E aí, em outubro, mais ou menos ali no segundo semestre de 25, eu me inscrevi para o estágio com a Eduarda. E ali eu me apaixonei pela reabilitação neuropsicológica, tanto que aí é uma fotinha lá nossa no ILPI. E embaixo eu falei, pronto, agora eu vou ficar na faculdade, vou me determinar a isso. Terça-feira eu passo o dia inteiro aqui. Algumas pessoas me chamam de workaholic, mas vamos lá. Em abril eu comecei com as minhas redes sociais. Eu já postava nos stories e tal, mas sem intenção. Se você posta no Instagram, eu vou falar mais pra frente, você precisa de intenção. O que você está fazendo ali? O que você quer? Porque postar por postar, você não vai receber nada em troca. E aí, em abril, nesse mesmo mês, eu comecei a fazer tudo em abril. Abril foi mentoria Criopsia, comecei a um estágio, comecei a monitoria. A monitoria é muito importante porque faz a gente ficar próximo do professor. O que é isso? Contato direto, WhatsApp. Vocês viram testes, né, Eduardo? Mas isso é muito importante porque ele pode te abrir, ele pode abrir oportunidades para vocês tomarem. E você troca, assim, é claro. Vocês imaginam, mais de 116 pessoas aqui. Você precisa se destacar. Porque quem vai ser você? O que você vai oferecer? Você precisa saber o seu valor. E aí é isso. Você se destaca. Essa é a questão. As pessoas se destacam quando elas descobrem quem elas são. E aí aproveitar isso e jogar pro mundo. E aí em maio eu comecei a ir em mostras e tudo mais. Lembra quando eu falei pra vocês lembrarem daquela foto do início? Pra mim, eu fiz uma analogia na minha cabeça que todas as possibilidades vêm por uma ponte. Eu tô aqui, a ponte é um caminho extenso, a possibilidade está lá do outro lado. Mas eu vou ficar parada? Se eu não atravessar a ponte, o que vai acontecer comigo? E aí eu comecei, assim como a ponte, ela conecta dois lugares, a graduação conecta você a inúmeras possibilidades. E aí a Estafura vai entrar mais um pouquinho nisso. E pode passar. Agora vamos falar de criação de conteúdo, que é o que eu mais gosto de falar. Transformando o aprendizado em conteúdo. Todo mundo acha que é um tabu, que é difícil, meu Deus do céu. Nem todo dia vai ser produtivo, nem todo dia você vai querer aparecer. Mas se você aparecer pelo menos uma vez, as pessoas já estão te vendo. E aí entra uma dualidade. Por quê? Poxa, as pessoas não estão... Por que eu vou falar alguma coisa de errado? Todo mundo vai me criticar. Poxa, eu posto, não dá nenhuma view, ninguém me vê. Não é estranho isso? Tá te vendo ou não tá te vendo? Acredito que eu vá mais pra esse lado de tá te vendo. Porque quando eu me encontro ontem, fui numa festa de família. Algumas pessoas já me falaram, tá vendo seus conteúdos. Conteúdos que eu achava que nem ia ver. Conteúdos que eu achei ruim, inclusive. Mas aquela reflexão que você falou me abriu os olhos e bateu. É isso. Identificação. Você precisa gerar identificação. E você também precisa oferecer para o outro algo em troca. Que eu vou te seguir se você me oferece algo em troca. Se o que você fala é pertinente a mim. Porque aí a gente vai entrar em nicho. Nicho, ai meu Deus, eu não sei o que falar. Eu não sei qual assunto abordar. Eu quero abordar todos os assuntos. Se você aborda todos os assuntos, você não tem um público. Aquela pessoa não está direcionada a você. E tudo isso que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Foram 1000 tentativas. Eu costumo falar no meu Instagram que eu pago aquela mentoria para que vocês não paguem. Então eu passo tudo para vocês. E também vamos falar sobre investimento.
Vamos falar sobre impulsionar posts. Eu não impulsiono, porque eu vou no orgânico. Mas tem gente que impulsiona, tá tudo bem. Só que você tem que ver o que faz sentido pra você. E juntamente com isso, eu investi em algumas coisas que eu não usei. Ou pelo menos, eu voltei pra trás. Eu tenho Canva. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas é um aplicativo que você faz arte. Abandonei o Canva, porque o que importa é o conteúdo do meu post. É o que eu tô falando pra pessoa. E não a artezinha bonitinha. Artezinha bonitinha? Legal, o feed ali tá bonito. Mas o que você passa? Qual a sua essência? Quem é você? Fala isso tudo. E aí, tudo isso que eu trouxe foram dúvidas que eu tive lá no começo. Criar conteúdo sem esperar perder a vergonha. Sara? Muitas vezes Sara já me falou, amiga, não sei como começar. E eu tenho até pessoas que já me mandaram direct aqui, mas lá pra trás, que tem dúvida de como começar. E eu falo, gente, só começa. Só começa. Bota um pezinho. Se vocês forem lá no meu Instagram, nossa, os vídeos são terríveis. Eu gravei no banheiro aqui da Celso, pra vocês verem. O fundo horrível, a luz tenebrosa, mas inclusive foi numa supervisão. Tá bom? Então assim, tempo eu arrumei. Hoje em dia, e se vocês repararem, eu não tô falando aqui de números. Vocês não vão me escutar falando, pra você ganhar 10 mil seguidores, até porque eu não tenho 10 mil seguidores. Mas eu tenho pessoas que se conectam comigo. Eu tenho pessoas que já me falam que, quando você for psicóloga, eu quero fazer com você. Uma coisa que acontece, não tem agenda de espera. Não acreditem nisso, não é legal fazer isso. Mas essas pessoas já sabem, já me conhecem, já sabem meu nome. Tem um nome fácil, cria o Instagram. Tem um nome fácil, se coloque também. Porque algumas pessoas aqui, inclusive a primeira coisa que me perguntaram foi, e aquele post do Artmed, você ganhou para ser embaixadora? As pessoas lembram de você. Você não vai lembrar, mas as pessoas lembram de você. Saia da sua bolha. Quero fazer pergunta. Pode ser depois? A gente só concluir. Saia da sua bolha. A mesma coisa que a Sara falou sobre conhecer outras teorias e tal. Eu sempre gostei de uma. Não precisei sair não. Mas dentro da TCC a gente tem as contextuais. Eu fui explorar. Eu comprei um curso de Fernanda Luz e não terminei. Eu investi, mas eu tinha que saber que aquilo não era pra mim. E aí hoje em dia eu tento me descobrir, porque na faculdade eles não vão falar das contextuais. Não vão. Você precisa buscar por fora. Você precisa. Eu fiz várias amigas agora depois que eu fiz monitoria e nananã. Então, tá. Pode passar. E nada mais do que Psi. Ele é um recém-formado em psicologia, criador de conteúdo digital. Tem, sei lá quantos mil seguidores. Ele fala sobre a vida dele agora atendendo. E ele deixou um videozinho pra gente. Tá sem som. Bota o áudio. Ativa o áudio. Aí. Você vai misturar. Vai ver. Eita, baixinho. O computador. Bota o microfone no computador. Sai um pouquinho. Pra reforçar, pra botar no microfone. Rapidinho. Era pra ser uma surpresa. Fala de você, cria. Ah.
aprendi com ele sobre... Oi, eu me chamo Vinícius, mas absolutamente agora foi. Como virar? Oi, eu me chamo Vinícius. Oi, eu me chamo Vinícius, mas... Foi. Eu acho que é da live. Não, mas daqui não, aqui eu tô gravando. A gente não está vendo. Daí tá com áudio? Era daqui, fechou, já foi. Que medo. Absolutamente todo mundo me chama de Vicky. Eu sou psicólogo, criador de conteúdo, mentor de criação de outros psicólogos. Sou pós-graduando em terapias comportamentais contextuais e estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês da minha trajetória dentro do digital. Eu iniciei minha produção de conteúdo em agosto de 2021, quando eu estava no primeiro semestre da graduação em psicologia, com um objetivo muito específico: ter 20 pacientes sobre a finalidade da graduação. Eu saí de uma cidade de interior, fui estudar em uma cidade maior e sentia muito medo de como seria o meu pós-formado, se as pessoas iriam querer fazer terapia comigo, se eu ia conseguir ter sucesso dentro da minha profissão. E aí eu iniciei minha produção de conteúdo lá no primeiro semestre da faculdade. Essa produção de conteúdo se manteve com altos e baixos, acertos e erros, medos, mais erros. Tem que ligar o áudio do 4 Eduardo. 5 anos da minha graduação, produzindo ali para uma comunidade de 1.000, 2.000 pessoas no máximo, até que em maio de 2025 o conteúdo do TikTok viralizou. Era um vídeo que eu não ia postar, mas que falava sobre o modelo cognitivo. Tem que ligar o áudio do E Eduardo. foi aí que nasceu a tal fofoca psicológica, que é hoje a principal frente de produção. Tem que ligar o seu áudio. Ligar esse áudio. Que é o que tá apresentando agora. Mais de 1 milhão de visualizações. E de lá pra cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu tenho mais de 250 mil seguidores, somando todas as redes sociais, uma presença muito solidificada dentro do digital. E eu, de fato, me formei e construí a minha carreira toda através da minha produção no digital, antes mesmo de eu me formar. Quando meu CRP foi emitido, quando as coisas de fato aconteceram, o receio que eu tinha em relação à procura por psicoterapia ou viver bem da profissão realmente não se concretizou, justamente pelo fato de que eu construí esse processo nos bastidores. Eu gosto de compartilhar um pouco mais dessa minha trajetória, porque as pessoas olham hoje pra minha realidade, olham pra minha vida, olham pro meu momento profissional e elas costumam achar esquisito, porque eu sou formada há muito pouco tempo, eu tenho meu CLP há pouco tempo, mas eu enchi a minha agenda no dia em que eu abri. E aí eu acho muito importante falar sobre esse assunto, inclusive falar com estudantes sobre esse assunto, porque a realidade que eu vivo hoje é uma realidade que eu escutei por muito tempo, de muitos professores, inclusive, que só seria possível com 10, 15 anos de formado, que é uma rotina estável, recebendo um valor justo pelo meu trabalho e, de fato, sendo reconhecido pelo que eu faço. Isso tudo só aconteceu por conta da internet, por conta do meu trabalho dentro do digital e, principalmente, pela forma ética, responsável e autêntica que eu me posicionei desde o dia 1 nas redes sociais e que fez com que outras pessoas se conectassem comigo também e tivessem interesse e levassem a sério o que eu falo, mesmo que eu ainda estivesse na graduação. É muito importante pensar nessa esfera da graduação que a produção de conteúdo ela precisa ser muito ética, então existem vários materiais que o próprio CRP disponibiliza, inclusive uma cartilha do CRP de Minas de 2024, que vem trazer algumas orientações específicas para a produção de conteúdo por parte de estudantes. É muito importante que você não se posicione como psicólogo, que você só fale de informações que você domina e que de fato defenda a ciência psicológica. Afinal, uma coisa que eu sempre digo para todo e qualquer aluno meu é que você vai ser lido como psicólogo mesmo que você não tenha CRP e mesmo que você sinalize que é estudante. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nesse material e que de fato esteja munido de informações quando e se eventualmente você decidir se posicionar na internet como estudante de psicologia. No final das contas, o que eu costumo dizer para toda e qualquer pessoa que me pergunta sobre o assunto é que estar na internet enquanto estudante é um investimento. Pode ser que você já consiga colher frutos ainda na faculdade, mas pode ser que não. Mas no final das contas é importante entender se estar na internet faz sentido para ti, mas para além disso, que estar ali é quase como aquele tipo de investimento que a gente faz na bolsa, que a gente só consegue tirar daqui a 5 anos. Basicamente isso. Você inicia e planta hoje para que você possa colher daqui a uns anos. Isso vai trazer para você diversos itens. Você vai conseguir construir uma comunidade, fazer com que as pessoas entendam e conheçam um pouco mais de você e desenvolver a sua própria autoridade dentro do seu perfil, sem necessariamente precisar performar com água na taça ou terninho para que as pessoas levem a sério você. É muito importante que a sua criação de conteúdo também seja pautada em coisas que são importantes para você, que você fale do que você de fato tem interesse e que consiga de alguma forma ser autêntico e se conectar com outras pessoas, justamente para que você consiga construir a sua própria comunidade e fazer com que a sua criação de conteúdo não seja genérica, que ela seja de fato pautada no que é importante para você e que a partir disso ela se conecte com outras pessoas. Eu costumo trabalhar muito com valores dentro dos cursos que eu ofereço, justamente para falar sobre o quanto é que a sua criação de conteúdo precisa ser pautada no que é intrinsecamente importante para ti. Estar no digital, para além de aumentar a sua visibilidade e fazer com que o seu futuro profissional seja facilitado, afinal a gente está falando de uma rede de alcance global, então você pode se conectar com pessoas ao redor do mundo e não necessariamente precisar de uma rede de indicações no pós-formado. Para além dessa conexão com o digital, também permite que você se conecte com outras pessoas, que ampliem a sua rede de contatos,
conecte com outros profissionais, que se eventualmente fizer sentido para você nas vias da produção, que tenha a oportunidade de participar de congressos, se vincular a marcas, fazer formações e de fato se munir do que melhor existe hoje dentro da psicologia que está na internet. Se eu puder te dar um conselho, comece. Comece sem que você tenha necessariamente os melhores cursos, sem que você necessariamente tenha a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário, a melhor comunicação, mesmo que você não tenha clareza exata de quem, por quê, de que forma você vai fazer isso, mas comece. Eu costumo dizer que toda habilidade nova que vai ser desenvolvida é como quando você compra um tênis novo, calça e ele começa a pegar seu calcanhar. Não existe outro jeito de fazer o sapato parar de machucar que não usando ele mais vezes. Criar conteúdo no início vai ser desconfortável, você vai precisar conviver com essa percepção de que você não é tão bom assim, mas essa habilidade pode ser desenvolvida no longo prazo. Foi assim comigo, é assim com todos os meus alunos e eu te garanto que se você plantar hoje e regar sua plantinha de maneira consistente, no longo prazo você nunca perde, você só vai colher benefícios desse processo de exposição, quando feito de maneira ética, responsável e autêntica. Eu falo muito sobre criação de conteúdo porque eu quero de fato que a psicologia seja cada vez mais valorizada, que os profissionais de psicologia estejam cada vez mais nessa posição de destaque e que esse posto de falar sobre a ciência psicológica seja nosso e não de charlatões que estão aí na internet ganhando muito dinheiro, influenciando muita gente que sabe o que estão dizendo, quando na verdade quem estuda é você e é por isso que você tem que estar lá. Se você sabe qualquer coisa, tudo bem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro eu gostaria de ver o microfone da live aberta. Tem que tirar o áudio. Falhas técnicas, gente. É só desligar o microfone daí. Coloquei no mudo, acho que agora vai. É do microfone. Foi. Então, pode esperar ela concluir e aí a gente abre pra Você desliga o microfone da live. Deixa eu ver. É que a gente estabeleceu. Aí eles vão ouvir daí. Foi? Acho que agora desligou, normalizou. Foi. Vê se o Foi, pessoal está gente. escutando lá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Gabriela Escapura. Eu sou psicóloga, eu me graduei aqui pela Celso Lisboa. Eu sou pós-graduada em neuropsicologia e reabilitação clínica. E no momento estou fazendo uma pós-graduação também em terapia cognitivo-comportamental e terapias contextuais. Estão ouvindo. Não? Abre o microfone lá então. Oh, Deus. Vai dar certo, gente. Confia. Confia. Tem que fazer o mais fundo nessa aqui. E agora? O Eduardo tem que fechar. Do Eduardo, é o Talvez seu. a gente tem que Tá deixar aberto aqui. Aqui eu tô gravando. Esse aqui do lado. Não, esse eu tô gravando. Aqui tá mudo também. Foi. Foi. Tá. Falhas técnicas. Falhas técnicas, gente. Mas espero que isso não impacte na experiência que a gente está construindo nesse momento. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre esse início da prática clínica. E aí, antes de iniciar o conteúdo, eu queria saber, alguém aqui já se imagina clinicando? Se sim, levanta a mão para eu ter uma ideia. E eu quero saber também os períodos de vocês. Então, quem são os alunos do primeiro período? A galera tá em peso no primeiro período. Segundo. Depois desanima. Terceiro. Gente, eu tô achando que tá diminuindo. Quarto. Espera. Quinto. Sexto. Gente, o sexto quase ninguém. Sétimo. Oitavo. Nono. Uma, gente. Cadê minha Duas. boca? Décimo. Ok. Então, pra gente se conhecer, né, e entender em qual momento vocês estão, então eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a prática clínica. Me formei agora. Eu não sei a experiência, mas enquanto eu estava na graduação, eu tive muitas disciplinas, né, e eu não tive um direcionamento específico sobre esse início da prática clínica. O que não é um problema, porque na graduação de psicologia tem um caráter generalista, então não necessariamente tem que cumprir, né, na verdade tem que suprir essa lacuna, mas inevitavelmente quando eu me formei eu fiquei, tá, e aí? E aí eu não sei, assim, quem se imagina na prática clínica, mas enquanto eu estava na graduação eram surtos diários de, será que eu vou ter pacientes? Da onde vão surgir esses pacientes, né? E eu acredito que o meu resultado na graduação, eu não fui para uma linha como as meninas, né, de produzir conteúdo intencional. Então,
eu postava um bumerangue de café de manhã, porque eu estudava de manhã, e depois aparecia 5 dias depois com uma foto de um livro. Não era intencional. Mas a minha construção dentro da faculdade, que é um pouco do que elas comentaram, e acredito que isso é valioso para vocês, de participar da monitoria, ligas acadêmicas, participar dos eventos, né, proporcionado pelos professores e também fora da faculdade, fez com que eu alcançasse ali a minha meta de pacientes antes do meu tempo previsto. Então pensei que talvez ali eu teria os meus 30 pacientes que eu queria em 2 anos, 3 anos, era algo muito distante. E em menos de um ano eu já tinha alcançado ali uma agenda que era o que eu desejava e que parecia totalmente distante enquanto eu estava na graduação. E eu não acredito que isso foi do acaso. Eu sinto que isso foi uma construção, né? Então, quando as meninas perguntaram, né, em que momento a gente constrói uma carreira, eu sinto que desde o início a gente constrói essa carreira. Então, nós não nos tornamos psicólogos somente no dia da colação de grau, mas é um processo de construção, tá? Primeiro passo, assim, né? Como eu falei pra vocês, eu quero trazer alguns pontos. A ideia não é esgotar esse assunto, mas trazer algumas ideias para vocês começarem a pensar e como vocês vão se organizar a partir de agora. O primeiro é sobre regularização profissional. A gente esperou 5 anos para poder se formar, né? Então, não vamos simplesmente já colar grau e no outro dia já se intitular ali como psicólogo e começar a atender, né? Não vamos começar ali com o pé esquerdo, porque a gente precisa fazer a nossa inscrição no conselho, né? Pagar lá o boletim que a gente tem que pagar, participar da cerimônia online, né? Em que faz ali com outras pessoas. A Manuela sabe como é que foi, né? Então tem que fazer esses processos. Eu acho que a gente tem que trabalhar com ética, né? Então a gente esperou 5 anos, então comece regularizado, faça a sua inscrição no conselho. E eu até deixei aqui um QR Code que já direciona para a página do próprio CRP aqui do Rio, que vai instruir vocês melhores. Porque quando eu me formei, eu falei, agora, como é que marca essa cerimônia online? Como é que paga esse boleto? Onde eu me inscrevo? Então meio que a gente foi ali buscando formas, e seria muito melhor se a gente falasse aqui, ó. É nesse link, toma. Obrigada, inclusive. Eu quero ser essa pessoa porque eu não tive no momento que eu me formei. O segundo pilar é como você pretende atender, né? Você vai atender online? Você vai atender presencial? Você vai atender nos dois? Você pretende já no início sublocar uma sala ou você quer alugar uma sala? Isso não é só uma opinião tipo, eu quero online, quero presencial. Isso envolve uma decisão porque parte também de investimentos. Investimentos sejam no aluguel de uma sala ou de uma sublocação. Em qual bairro, por exemplo, você pretende sublocar? Então, quando eu estava ali no meu 10º período, eu já buscava algumas alternativas, né? Então, vou sublocar aqui na Tijuca, que é mais perto da faculdade, ou então, o que eu vou fazer quando me formar, né? E acabou que eu consegui logo uma parceria no início também com a minha clínica particular, e com isso as coisas foram fluindo. Mas em algum momento, vocês que estão na graduação, vocês já costumam idealizar como vai ser o formato da prática clínica de vocês? Levanta a mão, gente. Poucas pessoas, né? Então, eu não acredito que seja o melhor, né, cenário você já se formar e começar a pensar nisso, porque envolve um planejamento, né? Um planejamento financeiro, de gestão, né, do seu tempo. Então, vale a pena já começar a pensar. Gente, os cuidados que a gente precisa ter no atendimento online, né? Então, tudo bem que o online facilita muito, mas tem que ter sigilo. Então, não dá só pra você pegar ali a sala da sua casa, né? E aí todo mundo passando, não rola. Tem que preservar o sigilo, usar fone de ouvido, garantir uma boa conexão. Então, não é porque online que a gente pode fazer de qualquer jeito. Então, não é como se eu pudesse estar numa cafeteria e atender. Já vi casos assim na internet, inclusive. Viu? Pior. Eu gosto de relatos. E do nada. Fofocas psicológicas. Tem um paciente pra mim há pouco tempo. Beleza, né? Tá me ouvindo? Peraí. Tá. Gente, babado. Fofoca. Agora. Conte um caso como se fosse fofoca. Pra mim, né? Ele fazia psicanálise e decidiu trocar pra TCC. Não, beleza, tranquilo. Mas o que aconteceu? Ele, então, a mesma psicóloga me atendeu tomando banho. Aí oi? Eu falei sala de casa, né? Mas banho. Aparecem umas coisas bizarras. Gente, vamos estudar ética, por favor.
Muito importante. É isso. Gente, isso é muito importante, porque enquanto eu estava na graduação e às vezes eu ouvia as pessoas falando, eu ficava pensando, isso é muito óbvio, né? Mas acontece muito, tá? Acontece muito. Então, a psicóloga atendendo na rua, em restaurante, no banho, esse aí eu achei o mais inusitado possível. Então, não é apenas assim escolher onde atender, né? Mas é pensar ali nas condições para você oferecer um atendimento de qualidade, principalmente ético, né? Ético. Então, como as pessoas vão saber que você atende? A gente tem as redes sociais, as indicações de professores e colegas, ali grupos profissionais, então você de divulgar, que você já começou a atender, plataformas de divulgação, parcerias profissionais. O meu caminho não foi pelas redes sociais, mas foi principalmente indicação de professores e dos alunos, assim, que eu conheci na monitoria, nas ligas acadêmicas. Então, foi por meio dessas trocas que eu fiz na graduação que eu consegui montar ali os meus pacientes e, consequentemente, viver da psicologia, porque a gente sabe que é uma área que muitas das vezes é sucateada, mas é também possível de receber um valor justo pela sua sessão, pelo seu trabalho. A gente investe muito na formação, então não é errado a gente querer um retorno disso, tá? Gente, contrato terapêutico é fundamental. Então, sem colocar o valor da sessão, né, duração, frequência, faltas, remarcações, formas ali, né, de pagamento, comunicação fora da sessão, então você vai estar sempre disponível para o paciente. Não dá para falar isso, porque nem sempre você vai garantir, né? Então, o contrato terapêutico é muito importante. Já ouviram aquilo? Vale o que está escrito? Então, tenha isso escrito, né? Tenha isso ali definido. Porque se você não estabelece os seus limites enquanto profissional, o limite do outro, e se você tem 30 pacientes, vão ser 30 limites diferentes que vão impor na sua prática clínica. E é o seu trabalho, né? Ok, você pode amar muito a psicologia, você pode ser muito realizado, mas ainda assim é seu trabalho, é a sua fonte de renda, então a gente também tem que olhar isso como um negócio com seriedade, tá? Tá tendo relatos no online. Relatos do quê? Das bombas psíquicas? Que a psicóloga de uma amiga de trabalho chamou ela pra beber e encontrou ela no evento. Amo. Ok, né? Então tá vendo que não é idealização na minha cabeça, tá? Gente, outro ponto fundamental, organize a sua agenda. De início eu não tinha uma organização, então o paciente queria atendimento ali 11 da manhã, numa sexta eu pegava, se era depois quinta-feira, 8 da noite eu estava atendendo, mas com o tempo eu não tinha tempo nem para ir numa consulta, porque eu tinha que ter um deslocamento para ir e para voltar, né? Então, organize uma agenda em que seja possível você estudar, você ter uma vida pessoal. Então não adianta você atender e trabalhar o autocuidado de vários pacientes se o seu não está em dia. Então, às vezes eu não tinha tempo nem de fazer atividade física. E aí eu olho para o Eduardo e eu lembro que o envelhecimento, tem que fazer atividade física. E toda vez eu olho para ela e falo, e aí, já saiu algo contrário? Não. Então mantenha uma agenda que também seja funcional para você, que você tenha uma vida para além do trabalho. Não dá pra gente falar de saúde mental dos pacientes se você não tem uma. É um pouco hipócrita, né? Sim. Organize a sua vida financeira, né? Então eu sei que inicialmente a gente não vai conseguir talvez custear somente pela clínica, você vai ter que talvez fazer o investimento, mas com o tempo pense ali em separar uma conta sua e uma conta da clínica, estar regularizada a nível fiscal, então emitir os recibos ou nota fiscal caso você tenha uma empresa, pagar esses impostos. Então a ética ela também perpassa por ser transparente financeiramente, então é muito importante que a gente se atenha a isso e que infelizmente nós não somos ensinados na faculdade sobre essa parte contábil. Então, com o tempo, vale a pena você buscar uma assessoria ou alguém que possa fazer específico. Hoje em dia tem serviços exclusivos de contabilidade para psicólogos e acho que isso ajuda muito, até para a gente pagar menos imposto. Então, ajuda porque a gente fica ali, às vezes, tateando no escuro, né? E isso nos auxilia também no nosso negócio. Ética em primeiro lugar, né? Então, a gente não pode prometer cura. A gente não pode garantir resultado, a gente não pode estabelecer tempo para o tratamento. Então, 3 sessões e eu restauro a sua ansiedade. Não rola, tá? Não é promessa milagrosa, por favor. Preservar o sigilo. Então, eu quero produzir conteúdo, produz, mas não chega já falando. Então, tem uma paciente, não fala da sua paciente. Mas eu não falei quem é, mas... Acabei de sair da sessão, meu psicólogo posta o Reels falando, acabei de sair de um atendimento, eu já vou pensar, tá falando de mim, né? Então, não faça isso.
sigilo envolve rede social. Respeitar os limites da atuação profissional, vocês precisam ler as resoluções da nossa categoria, tá? E cuidar da forma como você se apresenta. Então a ética também vai perpassar esses lugares, tá? Só para complementar, no meu Instagram vai ter uma cartilha de Minas Gerais falando sobre como o estudante ou o psicólogo pode se portar no Instagram e nas redes sociais, tá? Depois eu tenho o link e vocês podem acessar. Isso é ótimo, até porque a nossa categoria também agora está começando a entender sobre essa produção de conteúdo, tanto profissional quanto dos estudantes, então também é algo muito novo para os nossos conselhos, e possivelmente eu vou passar 5 minutinhos do meu tempo, mas tudo bem, vou considerar as falhas técnicas. E aí, o que acontece? Também é muito novo para eles, mas não pensa que porque é muito novo para eles que a gente não vai ser responsabilizado enquanto profissional, tá? Registra a sua prática, então fazer ali os prontuários, né, evolução das sessões, organiza esses documentos. Os pacientes vão solicitar, às vezes, relatório psicológico, atestado. Vocês precisam saber o formato desses documentos que está na resolução 06/2019, eu acho. É isso, Eduarda? Oi? É isso a resolução 06/2019 de documento psicológico? Até menor, né? Sei lá, gente. Isso, Procura tá? lá, gente. Eu não lembro Você de qual, não. psicológico, tá? Então, tem que fazer... Vai bem na prova. Tem que fazer Eu vou reprovar esses prontuários, né, o registro desses atendimentos. Hoje em dia existem plataformas online, mas o nosso conselho, inclusive, ele já se posicionou que se por um acaso tiver algum vazamento ou algo nesse sentido, a responsabilidade é nossa. Então use, né, mas pense também caso tenha algum comprometimento aí de vazamento de dados, etc., ou você vai fazer à mão. Não importa a ferramenta que você vai usar. Se você quer usar papel, se você quer usar no Drive, se você quer comprar uma plataforma, não importa. Mas a responsabilidade sempre vai ser do profissional, tá? E a gente tem que fazer, porque tá ali no nosso conselho. Então tem que discutir. 06/2019. Arrasei, viu? 06/2019. A gente não precisa saber tudo, até porque a gente não vai sair da graduação já sabendo tudo, né? Nós temos, inclusive, uma graduação generalista. Para isso, supervisão, estudos, curso, pós-graduação, formação. A Duda, inclusive, foi uma professora na pós-graduação de neuro no CAESM, né? A gente tem que se atualizar, até porque, gente, é uma ciência viva. Então, não conte que nesses 5 anos as coisas não vão mudar. A ideia é que mude, né? Que se atualize, que a gente tenha novas ferramentas. E para isso envolve um desenvolvimento contínuo. E eu tô me sentindo narrando corrida de cavalo, tá? Pra dar tempo, mas vai dar certo. Por fim, gente, né? Dê tempo para sua prática amadurecer. Então faça o melhor que você tem hoje com as suas condições. Isso é fundamental, reconheça seus limites. Os limites, inclusive, que eu tinha quando eu iniciei, é diferente de hoje. A ideia é que vai amadurecendo e para isso a gente precisa ter flexibilidade. Então, se antes eu atendia determinado horário, hoje eu passo a não atender. Se antes eu tinha uma disponibilidade integral, hoje eu já não tenho. Então, a gente tem que também estar atento na nossa própria saúde mental, quais são os nossos valores, o que a gente espera. E para isso a gente tem que entender quais são os nossos limites. Não é ético atender um paciente se você também não está bem para poder atendê-lo. Encaminhe, busque outra pessoa para poder atender, faça uma indicação. Então, isso é importante. E fazer terapia, né? Fazer terapia, manter sua própria saúde em dia. E não compare seus bastidores com os resultados ali de rede social, porque é um recorte. No dia a dia é muito diferente. Então, faça o melhor que você tem dentro do seu contexto. Por isso que não existe uma fórmula mágica, porque o que vai funcionar para mim talvez não vai funcionar para outra pessoa, e tá tudo bem. Mas a ideia é a gente explorar o melhor potencial possível dentro do nosso contexto. Foi isso, gente. Então, não existe como construir uma carreira na psicologia, né? Baseando ali no que o outro espera, no que o outro faz. Então, mantenha-se na ética, nos seus valores, no que é importante para você e principalmente dando tempo também para que o negócio flua. Obrigada. O que todas as trajetórias têm em comum e por que eu chamei justamente elas duas é que nenhuma acontece de forma linear, não tem uma receita de bolo, todas envolvem escolhas e ao mesmo tempo algumas oportunidades aparecem sem planejamento. Eu não consigo te falar que X vai acontecer se você fizer Y, porque não está na minha alçada.
existem momentos de dúvida e insegurança, então não são momentos só bons, a gente não colhe, a gente espera o momento, a gente vai plantando até colher e às vezes demora muito para chegar a hora da colheita. Errar e mudar de direção também fazem parte, então acredito que eu escolhi uma teoria e agora eu quero mudar. Tá tudo bem, que ninguém vai te impedir disso. É só você seguir estudando e, claro, sendo ético. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo, então, muito eu falo da parte de criação de conteúdo. Você não precisa postar todo dia, mas você precisa aparecer todo dia, porque assim as pessoas vão lembrar de você. O caminho vai sendo construído enquanto você caminha, e é isso. E o que queremos que vocês levem dessa palestra é que vocês comecem, vocês não precisam estar prontos para começar. Experimente, a graduação acontece fora da sala. Então tem uma vasta, tem várias áreas que você pode fazer estágio, não obrigatório, desde o 3º período, se eu não me engano, como eu fiz. Conecte com as outras pessoas na sua sala de aula. Provavelmente a gente está recebendo muitos alunos de ano passado para cá, então tem várias pessoas para você se conectar e respeite o seu processo. Cada trajetória tem o seu próprio ritmo. E temos o bônus. Foi passando aí para vocês alguns números, não tem para todo mundo, desculpa, mas o código de ética vocês podem acessar no, se eu não me engano, no site do CRP, né? Ele fica lá. Mas aqui a gente vai entregar o físico para vocês, se vocês quiserem. E no final é o livro Cartas para um Jovem Terapeuta. Não falar não, porque pelo jeito... A gente vai até 8h30. Que é isso que é perto? Tá bom, eu Número 83. Vai no microfone. Levanta a mão. 83. Vai fazer do outro. Tô me sentindo bingo. Cadê meus violãozinhos que eu atendo? 82. Vai falar 2 pra cima. Vai falando, vai falando. 64. Aê. 64 aqui? 83, 78 e 82 já foi. 99. Aquela minha família. Então. 64. Gente, já vê o seu número, já levanta lá. Gente. 64 aqui, ó. 64 aqui, 99. 64 aqui, ó. 4. Tô chegando, passa aí. 7, meu número da sorte. Vai, é o último. 13, 78. Tadinha da Sara. Foi? Vou fazer do livro. Foi? Isso, bora, do livro. E quem tá online? Falaram isso. Ela é pra ser motivador. Poxa, galera. Da próxima vez 36. 36. Vamos fazer uma pergunta para colocar o... A única do 10º. Tem que ter um presente. Oi, galera da live. E agora a gente vai abrir para pergunta. A gente tem quanto tempo? Nem 7 minutos. 7 minutos para pergunta. Perfeito. Não, se não quiser, tá tudo bem. Eu repito o que você for falar. Pode falar. Quero olhar para os meus futuros Eu colegas. repito. Bom, eu sou João Carlos, tenho 70 anos, eu sou oriundo do Instituto Federal do Ministério Público, me aposentei com 36 anos de serviço e fiz hotelaria. Então eu poderia, da tendência, fazer muito freelance e ficar com convidado para ser fixo. Não, a hotelaria é muito instável, então você trabalha de madrugada, trabalha de tarde, trabalha de manhã, e eu não queria mais essa vida para mim. E eu nunca repeti diante da minha vida até hoje. Eu peço silêncio para quem está saindo, por favor. Então, pessoal, já falei, meu nome é João Carlos, primeiro período,
Então eu estou assim, nadando, né? Macia, né? Então as pessoas comentaram muita coisa de rede social. Para quem está começando, eu que não estou 30 anos, quem está começando já de ontem, né? Eu não, 30 anos a minha vaga era outra. Ministério Público, hotelaria é outra vaga. E a gente até usava um pouquinho de rede social, mais para reserva, mais para eventos, mas muito pouquinho. E ela falou tanto em rede social que eu falei assim, não é para mim aqui, por enquanto não, eu não vou assistir, mas vai ser para o futuro. Então eu não vou dar para assimilar isso, por enquanto, para mim, porque eu vou estar começando a letra A. Até chegar esse livro que a professora falou, que o doutor Benefeito, falou muito bem, falou muito bem, mas ela pediu assim, quem é primeiro período, quem é segundo, quem é terceiro, a maioria quem foi primeiro período, não foi? Então, quer dizer, nós estamos lá conversando, nós fomos até grupinhozinho para a gente se auto-ajudar. A nossa professora que estava aí hoje, ela já foi. é muito legal, ela entendeu essa parte. Tudo bem. Então, assim, a pergunta que eu quero, quando eu quero deixar simpatizado, é que não é assim uma coisa assim para a gente que está começando no primeiro período, é legal saber de tudo isso, mas é muito conteúdo, a gente até assusta a gente. Poxa, já no primeiro período eu tenho que saber tudo isso, não, eu tenho que saber a minha matéria isoladamente. Eu assisti aqui, a palestra foi para quem já está cursando. Eu estou dizendo como né? Foi bem feito. Mas a gente que nunca viu a matéria nenhuma, fica se querendo assimilar uma coisa e não entender nada. É bonito a rede social, eu não pretendo usar a rede social porque eu pretendo uma mais pessoal. Eu quero trabalhar com especialmente com autista e Down. E por que isso? Eu estou com 70 anos, até terminar a faculdade, eu vou estudar toda a vida. A biblioteca para mim é a minha praia. Então eu tento estudar muito, vir para cá de tarde, sair daqui a hora, entrar na aula, não importa, o meu tempo agora é esse. Para criar filhos. Posso fazer a pergunta? Porque tem outras Então, pessoas que a pergunta qual é? Professora? Professora, assim, no primeiro período a gente vai tentar letra A, é isso? Para chegar isso que chegou aqui hoje, no próximo semestre, vai ter outra semana de Sim, claro. Outro ano. Todo ano tem. Aí eu já posso entender alguma coisinha, né? Porque eu não entendi nada, né? Eu acredito que a gente sempre vai partir de algum lugar. Então, quando a gente está no primeiro período, realmente assusta muito. Nossa, eu já tenho que saber isso tudo. E é curioso o que o senhor falou, porque quando eu iniciei, era um online. E aí eles me colocaram no segundo período para eu cursar o primeiro. E aí eu estava esperando entender qual era a história da psicologia, o que ia falar. E já estava dando neuroanatomia, toda a parte cerebral. Eu falei, gente, tinha um curso para entrar antes, né, de fazer a graduação. Então não é um processo, a gente tem que entender que é uma construção. O conteúdo talvez que a gente esteja hoje não vai ser o mesmo que a gente espera para daqui a um ano, daqui a 5, porque a ideia é a gente ir se atualizando, a gente vai construindo e é principalmente o empilhamento ali, sabe? Cada vez que a gente aprende um pouquinho, a gente vai empilhando uma pedrinha até a gente ter uma construção mais sólida, são os pilares, assim que eu falei. E principalmente nesse início, a gente prestar atenção nas monitorias, nas ligas acadêmicas, que são possibilidades de conexão e também de construção de conhecimento, tá bom? Gente, eu vou abrir para outra pergunta. Aqui, ó. Tem no online aqui. Rapidinho, vamos papum. Olha, uma Lilian perguntou aqui. Qual o canal de divulgação, sem ser Instagram, para captar pacientes que mais recomendam e qual a área da psicologia que está carente de profissionais atualmente? O boca a boca de paciente. Boca a boca é muito bom. Eu não sei a área profissional, que ela pode responder melhor. Mas em questão de estágio, quando vocês chegarem lá no 7º período, a gente está precisando muito de gente para reabilitação neuropsicológica. Se vocês se interessam, por favor. Gente, eu particularmente tenho uma visão de que não existe melhor ou pior área, mas acredito que tem espaço para um bom profissional. Então, se você faz um bom trabalho, se você se destaca, se você desenvolve suas habilidades, vai ter mercado, vai ter negócio para você. Hoje em dia, você pode divulgar, né, para o Google Ads, você pode fazer um site, receba o paciente no site. Tem aplicativos, né, tem convênios, por exemplo, com um plano de saúde ou de atendimento social, Conexa Saúde, tem o PsiMit. Depende muito do seu momento, vale a pena pesquisar. Eu não gosto muito de ficar dando nome porque parece que a gente está fazendo uma propaganda, né? Mas não. Então, basicamente... Então,
tem várias possibilidades. Para mim, o que funcionou foi a indicação de professores e amigos da própria faculdade. que foi? Gente, só pra situar vocês, eu acho que não deu pra ver. Foi o... É, isso aí. É o em cima, não em cima. É o Canva. Tem mais uma surpresa que eu queria passar pra vocês. Logo aqui. Será que sai? Elas vão colocar até no final. É Sassá. Eu tenho 10% de desconto no curso do Vinidim, que ele ensina a criar conteúdo de forma genuína e ética. Não é um curso de, como eu falo, você não vai fazer esse curso e você não vai ter 10 mil. Não é esse ponto do marketing. A gente precisa se colocar e falar a real sobre a psicologia. Então, se vocês acessarem esse QR Code, ele manda vocês pro site do Vini. E aí vocês colocam, se eu não me engano, quero ser um cria ou alguma coisa assim. Quero ser criativo. E só colocar meu cupom que vocês querem, tá? E aqui... Foi? E aqui tá as nossas redes. Aí. Dá pra ser uma... Tirem foto. Não. Foi. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vão no Instagram da gente que a gente está disposto Isso. a conversar com vocês, tá? Amanhã também você vai estar Amanhã aqui. eu tô Você vai aqui. estar quando? Quarta-feira. Amanhã eu tô aqui falando sobre Sua fase já reabilitação passou. neuropsicológica. Amanhã às 10 ou... 9h30, 10 horas. Mesmo. Quarta-feira eu tô com a Liga de Psicologia Forense falando sobre, se eu não me engano, o amor que machuca, as faces da violência contra a mulher, porque estamos no Agosto Lilás e precisamos falar um pouco sobre esse assunto. E eu quero agradecer ambas terem vindo. 8 horas à noite. Obrigada. Obrigada, gente, por ficar até aqui.